A Massachusetts Review, Inc. O Antigo Submundo Egípcio no Túmulo de Sete, Sagrado Livros da Vida Eterna. Autor, S. Bojana-Morsov. Fonte, The Massachusetts Review, volume 42, no. 4, Egito, Inverno, 2001-2002, pp 489-506. Publicado por, The Massachusetts Review, Inc. URL estável, http://www.store.org/stable/250917998. Acessado, 31 de agosto de 2013, 7h46. Seu uso do arquivo Store indica sua aceitação dos termos e condições de uso, disponível em http://www.store.org/page/info/about/palaces/terms.jsp. O Store é um serviço sem fins lucrativos que ajuda estudiosos, pesquisadores e estudantes a descobrir, usar e construir uma ampla gama de conteúdo em um arquivo digital confiável. Utilizamos tecnologia e ferramentas da informação para aumentar a produtividade e facilitar novos formulários de bolsa de estudos. Para obter mais informações sobre o Store, entre em contato com support@store.org. A Massachusetts Review, Inc. está colaborando com o Store para digitalizar, preservar e estender o acesso ao Revisão de Massachusetts. http://www.store.org. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7h46:48. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Store. Bojana-Morsov. O Antigo Egípcio. Submundo no Túmulo de Sete. Livros Sagrados da Vida Eterna. Em 1817 o aventureiro italiano Giovanni Beltsuni diz: cobriu uma tumba magnífica no Vale dos Reis no Cisjordânia de Luxor no Egito. A tumba estava intacta, imperturbável. Por mais de 3.000 anos. As cores eram claras e brilhante como no dia em que terminou, os pincéis do antigo artistas ainda deitados no chão. Uma tumba real de proporções colossais e belas esculturas, ofereceu fama instantânea e fortuna ao seu descobridor. Beltsuni queria mais, ele estava determinado a mostrar seu encontro ao público na Europa. Tendo tomado apertos de cera do mais belos relevos, ele os fez reformular em gesso para uma Londres. Exposição em Piccadilly Circus. A exposição foi uma enorme sugestão. CES, inspirando uma onda de egiptomania e viajando para Paris para conheça a curiosidade despertada do público europeu. Foi Auguste Mariette, diretor francês do Egípcio Serviço de Antiguidades no Cairo, que identificou a tumba como o de Sete, um famoso rei do novo reino egípcio. A tumba, um dos maiores do Vale dos Reis, foi o mais generoso decorado de todos. Mas a campanha entusiasta de Beltsuni marcou o início de sua deterioração constante e dramática. Sra. Beltsuni vendeu o belo sarcófago de alabastro da tumba para o arquiteto John Soane, juntamente com outros achados. Alguns objetos de a tumba chegou ao Museu Britânico, o Louvre, e o Museu de Berlim. Mais apertos de cera do reto pintado. Leafs foram levados e algumas das cenas mais bonitas perderam seus cores quase inteiramente. A tumba se tornou um destino favorito para todo visitante para Luxor e fuligem de tochas usadas para acender seu 489. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7h46:48. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Store. A revisão de Massachusetts. O interior colorido começou a manchar os tetos pintados. Até os renomados egiptólogos Champollion e Lepsius vandalizaram a tumba, o primeiro corte de 2 relevos em tamanho real de uma porta Jam para o Louvre e o segundo removendo uma coluna inteira da câmara do sarcófago para o museu em Berlim. Howard Carter, que se tornou o inspetor-chefe do Vale de Dequis em 1903, escreveu o seguinte relatório: para muitos anos, o estado desta tumba tem sido ruim, essa condição não foi melhorado por ex-exploradores e caçadores de antiguidades. As paredes esculpidas foram invadidas indiscriminadamente para mova as cartetas do rei, bem como belos pedaços de alívio. Peças de colunas e camadas de porta, que agiam como apoia, foram removido. Cada estação gravou pequenas quedas de pedra do tetos, paredes e colunas, partes que caíram quebraram em um mir e AD de fragmentos, alguns dos quais eu temo nunca podem ser adequadamente substituído. 2. Apesar de toda a atenção do público, a tumba permaneceu virtualmente sem documentos como um todo. A única publicação que merecia foi um conjunto de desenhos imprecisos feitos por Eugène Lefebvre em 1883. Na década de 1920, Harry Burton, o fotógrafo de campo do Museu Metropolitano de Arte, tirou fotos dos relevos em negativos de vidro em preto e branco. Este tem sido o único registro renasas do túmulo do rei Sete é com estas fotos gráficos que Eric Horna conseguiu publicar um estudo em 1991.3.
O livro de Horna é a única publicação até o momento deste magnífico monumento a centavos desde a descoberta de Beltsune.4. Através do submundo ao céu. A viagem do faraó para as estrelas imperecíveis. Profundo atrás dos penhascos sinuosos em Luxor, uma rocha de calcário. Com uma torre de pico em forma de pirâmide, acima das colinas ocidentais. Para os antigos egípcios, essa era a montanha da vida eterna. Onde os reis do Egito foram colocados para descansar. Chamado El-Qurn. O Horn. Em árabe, nos tempos antigos, era sagrado para a deusa Meretseger. Ela que ama o silêncio. O Vale dos Reis. Está ao pé do pico. Estava dentro da rocha de calcário que vastas colmeias de corredores e câmaras foram esculpidas para o 490. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete e faraós falecidos. Cada túmulo era uma entrada para o Duat, o submundo. Na porta para o Duat de Alquead. Horus, deus da montanha ocidental, aguardava os reis. Como guardião da realeza, Horus escoltou os grandes faraós ao reino de seu pai Osíris, profundamente sob a terra. Uma tumba real era um modelo do reino de Osíris. Como o sol se colocou no horizonte ocidental, entrou neste reino das trevas. Viajando durante as horas noturnas em sua barcaça celestial, a luz divina iluminou as cavernas profundas do submundo. E todos os espíritos que habitavam dentro dele. Protegido por essa Eka, os deuses de ver e magia, a alma de Ra descendente. Mais fundo e mais profundo durante a noite. É no submundo que o deus do sol encontrou seu inimigo Apophis, a grande serpente. Da escuridão e esquecimento. Toda alma tinha que ser julgada por Osíris, o deus do Ander. Mundo, antes que pudesse ser colocado para descansar. Mas para conhecer Osíris, todas as almas. Teve que fazer uma viagem perigosa durante a noite e encontrar a serpente. No entanto, Ra, a luz divina em todas as suas formas de manifestações, navegadas todas as noites no rio do submundo. Orientar todas as almas justas à vida eterna. Uma vez unido Osíris, a alma poderia renascer. Quando um rei morreu, a jornada se tornou crucial para o todo. Nação. O faraó era a encarnação terrena de Horus, filho de Osíris. Quando o rei Sete morreu, foi um dos peri mais difíceis. ODS na vida religiosa do Egito. O país acabara de suportar o heresia monoteísta do rei Akhenaten da decisão anterior. Família 5 Os deuses haviam abandonado o Egito e a luta dinástica foi seguido de perdas de território e prestígio. Todo o equilíbrio de o Egito ficou perturbado e o mundo egípcio não pôde sobreviver. Sem equilíbrio. 7. O pai de Ramesses, o Grande, tinha apenas recuperou os territórios perdidos e restaurou as antigas ordens religiosas. Os egípcios estavam determinados a levá-lo para o outro lado, para vida eterna. A tumba de Sete tinha que ser a mais gloriosa já construída. No fundo, as rochas dos arquitetos da montanha ocidental expulsaram um vasto rede de corredores e câmaras e artistas esculpidos delicados. Relevos em cada centímetro de espaço. Todos os livros do submundo. 491. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Foram escritos para guiar o reino além. Os nomes secretos de Ar foram invocados por sua proteção e os 12 portões do Horas da Noite abriram antes de sua alma errante. Suas imagens foram trazidos de volta à vida com feitiços mágicos de abrir o boca enquanto a vaca celestial estava pronta para levá-lo para o céu de costas. A própria tumba se tornou uma imagem viva do submundo com todos os seus segredos. Durante o funeral, o rei foi colocado para descansar na vasta câmara do sarcófago sob o cofre de o céu noturno nos braços abraçados da deusa do céu e ela do céu imperecível das estrelas. Escritos sagrados dos livros da vida após a morte eram essenciais em fornecendo orientação e proteção contra os inimigos de Ra. Os seguidores da serpente. Toda tumba real no Vale do os reis continham esses textos de uma forma ou de outra. Na tumba Ofutmose III eles foram escritos na forma de um grande papiro cobrindo as paredes. As figuras e cartas foram desenhadas em abreviação. Era essencial ter escritos sagrados, não importa como. Simples, acompanhando a múmia real para garantir a proteção e cal para a alma do rei. Os livros da vida após a morte foram reservados para a tumba do rei. 6 Esses textos eram escritos esotéricos, somente o rei como o sol terreno poderia saber os segredos conectados ao sol. Curso no submundo. A inclusão de todos os livros do vida após a morte na tumba de Sete reflete um confronto religioso em particular. Cenas da época, uma nova preocupação com a unificação antiga. Alfândega. O aspecto politeístico da religião egípcia antiga era
Resultado de combinar vários mitos da criação que vieram de diferentes fontes ENT. Depois do monoteísmo de Akhenaten, havia a necessidade de uni-los em um único sistema religioso respeitável. Para enfrentar isso, o sacerdócio foi incentivado a investigar mais profundamente em dogmas antigos. Os resultados dessa repensação foram evidentes em o esforço para unir todos os livros existentes da vida após a morte e criar um corpo único de textos religiosos. A tumba de Sete adquiriu um novo importador. Tansi tornou-se uma extensão do templo funerário onde cerimônias e rituais, uma vez reservados para a delegacia do templo, agora transformou a tumba em um templo de renascimento. Tendo morrido, o rei misturou-se com ele com quem ele havia vindo. 7 Ele se tornou 492. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete e Osíris e Ra participaram do Sol em seu movimento cósmico. Misturado com o tudo, ele é um e muitos, ele é Deus. 8. O tamanho puro da tumba e o uso de toda a parede disponível. Superfícies para decoração tornaram possível incluir todos os livros da vida após a morte, o Anduat, o livro de Geats, a ladainha do Sol. O livro da vaca celestial, o ritual de abrir a boca. Capítulo 12, e o Fudgrim of Osiris. O sarcófago era 10. Oratado com a versão completa do livro de Geats. Epru forneceu a conclusão final dos textos sagrados. Durante a cerimônia fúnebre, os textos sagrados foram recitados. E as histórias míticas reencenadas. Os ritos funerários devem ter. Parecia um jogo de paixão medieval com membros do rei, família e padres tocando as partes dos deuses que estavam oficiando nos ritos de renascimento do rei. A combinação de imagens, sagrada, escritos e reencenação ritual constituíam um religioso adequado enterro e garantiu a vida eterna do rei. Os textos descrevem o espírito do rei falecido seguindo o sol poente no mundo subterrâneo. 75 nomes secretos de Ra foram falados por sua proteção. Navegando mais fundo no noite, a barcaça divina passou pela caverna de Soquiar, o guardiã de cemitérios, e entrou no reino dos deuses. Seguindo em o séquito de Ra, o espírito do rei desceu pelos portões das horas da noite no reino de Osíris. Aqui, Osíris, o deus do submundo, julgou sua alma. A cerimônia de abrir a boca foi realizada nas estátuas de Sete para ajudar. Eles se fundem com Osíris. No santuário dourado. O sarcófago. Câmara. O corpo do rei se tornou um com o corpo de Osíris. Daqui a alma do rei desceu ainda mais profunda para o reino do oceano primitivo através do eixo estreito abaixo do sarcófago. Tendo se dissolvido no reino do caos e escuridão. Antes da criação, ele se tornou um filho ainda não nascido. Só então ele era pronto para a nova vida. Ele era Osíris e Ra se fundiu com um com no círculo de transformação eterna. O sol poderia subir novamente acima das águas ilimitadas no início da criação. O desdobramento da vida estava pronto para começar de novo. Ascendendo para cima. O espírito do rei deixou o submundo e entrou no dia. Light, 9 juntando-se ao eterno ciclo cósmico. 493. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Ladainha do Sol. Os 75 nomes secretos de Ra. Os primeiros fragmentos deste texto são encontrados no funerário. Sudmas de Retutmose III. A composição completa foi escrita pela primeira vez na tumba de Sete e com seu título oficial. Ladainha de Ra. A partir de então se tornou a decoração padrão dos primeiros e segundo corredores de todas as tumbas reais de Ramesside. Os textos encherão o primeiro corredor enquanto os números foram representados. Enviado no segundo. Partes de textos da tumba de Sete eram usado na decoração de Merempta do cenotáfio de Osíris 7, o Osireion em Abaidus. 10. Esta composição literária era essencialmente um elogio da divindade que ilumina o mundo subterrâneo à noite. A multidão dele. Imagens e nomes abriram todo o mundo noturno para o morto. O deus do sol tinha 75 nomes secretos ou formas. Eles eram conhecidos apenas pelo Isis, o grande mágico. Os 7 TYV nomes simbolizavam as múltiplas expressões de seu ser. Cada imagem era um deus imbuído de um nome específico, poder e natureza própria. Toda divindade desempenhou um papel diferente em Maim, tendo a grande harmonia ou em Miat. Juntos eles foram refletidos. Sons do poder universal e criativo da vida. No submundo, Ra tornou-se como todos os mortos a caverna. Morador. Neste ponto, a alma falecida do rei falou para o primeira vez dizendo que ele tinha um conhecimento profundo do segredo de Ra. Nomes e formas. Eles foram invocados para abrir o Etherworld por sua alma, um mero reflexo da alma do Deus do Sol.
O texto também invocou o United Key para a alma do rei falecido com ele. O Anduat. O livro do que está no Duat. Apareceu no novo reino. Ao contrário do mais velho e sempre. Mudança de coleção de feitiços, geralmente referidos como o livro de os mortos, este texto tinha um conteúdo permanente. O fragmento mais antigo. Menos da data de Anduat para a rainha Hatshepsut que empregou. Eles na decoração da tumba de seu pai, Tutmose I. Como o livro de Goethe, o Anduat descreveu a jornada do 494. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete I. Deus do Sol por 12 horas da noite. O primeiro com versões perfeitas do livro foram encontradas nos túmulos de Terceira e seu chefe vizir, o Zeramono. Nestes túmulos, as horas foram distribuídos de acordo com as 4 direções cardinais junto. Um retângulo com 2 horas em cada um dos lados curtos e 4 horas nos lados longos. Na tumba de Amenhotep III, os textos foram escritos na câmara do sarcófago em ordem sequencial. Após o reinado de Akhenaten, o Anduat foi deixado de fora de toda a realeza. Túmulos, até que, no túmulo de Sete I, retomou seu lugar tradicional. Na câmara do sarcófago. Aqui, as primeiras 3 horas Sur contornou o sarcófago, o quarto e o quinto estavam no terceiro. O corredor e o restante estavam espalhados ao redor da tumba. De Sete e em diante, até Ramesses III, o terceiro e o quarto. As horas sempre foram representadas no terceiro corredor. O 12º. Falta hora na tumba de Sete, pode ter sido escrito em alguma parte do equipamento funerário perdido. O Anduat era reservado para os túmulos dos reis, até as rainhas não tinham o direito de usar. Isto nunca foi escrito em papiros funerários. A história descreveu o Deus do Sol entrando em um gateway chamado The Swallower of All durante a primeira hora da noite e atravessando o mundo de Twilight. O verdadeiro submundo era. Entrou durante a segunda e a terceira hora, era uma terra de Abum. Dança contendo as águas rejuvenescedoras de Osíris. O Deus do Sol. Porções distribuídas de terra para os abençoados mortos que carregavam orelhas de grão em suas mãos. Enquanto ele navegou pela quarta hora. O passageiro divino passou pela câmara oculta do oeste. Durante o quinto, 7 deuses e 7 deusas puxaram seu barco. Depois da caverna arenosa de Soquiar, com cabeça de falcão, o guardião de cemitérios. 11 Na sexta hora, o Deus do Sol realizou seu união com o corpo de Osíris. Ele teve que superar o grande serpente Apófis na sétima hora para aumentar os mortos. No oitavo e subjugar os inimigos de Osíris no nono. Na 10ª hora, o Deus do Sol encontrou almas das pessoas afogado no Nilo que não recebeu um enterro adequado. A água do Nilo foi descrita como um elemento de regeneração, fornecendo os afogados com uma existência póstuma abençoada. A 11ª hora foi cheia de preparativos para a próxima. 495. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Sunrise, o renascimento de Deus nas montanhas orientais do céu. Isto foi crucial para o tempo e o nascimento das horas para não perder o momento certo para o novo nascer do sol. Os deuses primitivos eram na 12ª hora, porque todo nascer do sol implicava o atição da criação original. Como mencionado acima, o 12º. Hora do Anduat está faltando na tumba de Sete. Ladainha de abrir a boca. Você sairá da escuridão pelo amor da luz, vá em frente. Do submundo pelo amor de crescer entre grandes espíritos. A tumba de Sete contém a representação mais completa da cerimônia de abrir a boca, sempre representada em um túmulo real. Essas cenas são únicas na arte egípcia e em seus. A importância para interpretar o ritual antigo é essencial. Relevos. No corredor que leva à câmara do sarcófago representa as estátuas do rei Sete colocadas em pedestais como padres realizavam ritos sagrados que os dotaram com a vida eterna. Textos do liturgia de abrir a boca para respirar foram escritos abaixo do imagens, mostradas em sequência em ambas as paredes. Os textos foram provavelmente habilmente recitado e ritos realizados nas estátuas do rei durante o cerimônia fúnebre. Enquanto animava as estátuas, o ritual também reanimou o corpo mumificado do rei. Havia 75 diferentes ritos, 12 realizados por padres, entre os quais podemos disco Tingizorus, o herdeiro aparente. Coração de Ra, o deus da magia. Eles abriram a boca, ouvidos e nariz do rei falecido, remontava os ossos e membros. Coloque o coração de volta em seu lugar e fez as estátuas viverem. Despertado por suas vozes. O livro da vaca celestial. Este livro foi incluído pela primeira vez em uma tumba real em um dos quartos laterais da câmara do sarcófago. O mais cedo. Descrição do mito é encontrada em um do santuário de ouro de
A tumba de Tutankhamun, santuário e, embora em forma incompleta, a tumba de Sete preserva a primeira versão completa. A história da vaca celestial descreveu o castigo de 496. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete e a raça humana de Ra por sua rebelião contra ele. Hetar, a deusa da vaca que era o olho de Ra, foi enviada para erradicar humanidade e exterminar as pessoas da face da terra. Esta queda da raça humana aboliu a Era de Ouro estabelecida no início da criação. Na Idade de Ouro, a morte não existia. Nem o céu estava dividido da terra. Os humanos não eram diferentes de deuses e noite não distinguidos do dia. Mas as pessoas tinham rebelado e perturbou esse equilíbrio celestial. A vaca Tiel foi enviada para causar um banquete de destruição. No entanto, antes sua tarefa estava completa, o deus do sol teve pena das pessoas e salvou eles, fazendo com que a deusa vingativa fique bêbada em vermelho. Cerveja colorida que ela confundiu com sangue. Na nova era, Ra teve que reordenar o mundo. Ele estabeleceu regras e leis que as pessoas tiveram que obedecer. Então ele se aposentou para o céu, na parte de trás da vaca celestial, e a partir de agora o cofre do Sky tinha que ser apoiado por Shu, o deus do ar, Nehei-Dejet. Dois deuses da eternidade e o rei dominante. O mundo subterrâneo era montado sob a terra como o reino dos mortos. Quanto ao rei Sete, ele também foi levado ao céu pela vaca celestial. Sendo o filho de Ra, ele habitou com o pai até o fim dos tempos. O santuário dourado. A câmara do enterro com seu fundo amarelo profundo recrie. É de o espaço sagrado do santuário dourado original da eternidade, onde o Criador primeiro formou o mundo. Essas crenças refletem é de o antigo conceito de Menfit de uma única divindade, Tanoon. O pai de Atum, o Criador de quem ele mesmo não tem Criador, quem, ao ser continha a água primitiva antes. Criação. 13. Na parte de trás desta sala, há um pequeno santuário com imagem de Osíris na câmara escondida. Na parede esquerda de o santuário, Anubis sustenta o ápice 14 cerimonial para abrir a boca do corpo mumificado de Osíris. No lado direito, existem os 4 filhos de Horus, protetores das vísceras nu. 4 frascos canópicos. Este pequeno santuário refletia os rituais finais formado na múmia do rei enquanto ele estava unido a Osíris. O culto de Osíris estava aqui, se fundiu com o Menfit. 497. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Tradição religiosa de Ptah. Imagens de Ptah, o deus primitivo de Mênfis, é encontrado na maior sala lateral do sarcófago. Câmara. Eles marcaram a associação deliberada desses dois trapaceiros. Dições na tentativa de unificar duas importantes doutrinas religiosas. O livro de Goethe, A Jornada do Sol. Durante as 12 horas da noite. O sarcófago alabastro de Sete contém o primeiro versão plena e contínua do livro dos portões existentes. Textos da primeira metade do livro de Goethe também decoram 2 corredores de pilares na tumba. O livro de Goethe era semelhante a o Anduat tanto em conteúdo quanto em sua nova origem do reino. 15. Como o Anduat, o livro de Goethe descreveu o submundo como dividido em 12 seções cruzadas pela casca solar durante o 12 horas da noite. Era diferente do Anduaten, que um portão enorme em forma de um novo templo do reino Pilon guardava todas as seções do submundo. A alma de luz que viajou por todo este mundo sombrio estava aqui acompanhado por essa Eika, deuses de ver e magia. Ao contrário do Anduat, onde Osíris era uma presença passiva e onde ele nunca falou, no livro de Goethe, a jornada estava focada no julgamento. Mentof Osíris na 6ª hora. Esta cena tem um proeminente coloque no primeiro salão de pilares da tumba de Sete. Uma escada. Descer mais fundo na tumba marcou a entrada no domínio de Osíris. O julgamento de Osíris foi uma condição prévia para a salvação da alma. Primeira hora, o portão de sem retorno. Ao pôr do sol, a casca do deus do sol cruzou o horizonte ocidental. No outro mundo, a montanha se separou para deixá-lo entrar. Reino, uma reversão do mundo acima. O deus do sol estava representando enviado como um escaravelho dentro de um disco. Um símbolo de transformação. Serpente cercou o disco com a cauda na boca. Ouroboros. 2 figuras ladeavam o escaravelho. Inteligência divina e Ika. A personificação dos magos. Calunorácia e o poder da palavra. Ra disse à montanha, Light, Light, ó Mountain, vamos. 498. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor.
O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete. O brilho surge da escuridão que me devora, que mata. Homens e deuses. Que você que habita nessas regiões tenha respiração, você pode receber a luz. Eu decretei a morte e eles matou tudo o que existe. Eu te escondi de aqueles na terra. À direita da casca solar, vemos 12 deuses do Western Hills que surgiram dos olhos de Ra. Eles foram enviados para a montanha escondida para proteger a porta. Maneira que consumia homens, deuses e tudo criado. Segunda hora, decreto de Dum de Ra. O barco de Ra agora se aproximou de uma porta de entrada com uma porta fechada. O portão da segunda hora tinha uma única porta de folha guardada por uma serpente em pé na cauda. Ra disse à serpente: abra sua porta antes. A luz. O portal será fechado depois que Deus entrou. Através dele e haverá lamentação na montanha. Quando eles ouvem a porta fechar. Esta morada está na escuridão para que as transformações de Deus podem ocorrer. Como 4 deuses rebocou o barco de Ra por essa região, essa ei. Ica guardou seu santuário sagrado. O texto diz: este Deus é desenhado pelos deuses do Duat para fazer divisões na terra, para designs de trabalho nela, para pesar palavras e ações em Amimente, o terra do oeste, para ampliar o grande Deus entre pequenos deuses em o Duat, para colocar as almas abençoadas em seus tronos e para julgar os condenados, para destruir seus corpos por uma morte maligna. Ra disse: conceda-me a coroa que posso ter posse de o trono que está na terra. Deixe essa e Eka se unirem. Para mim. Ninguém vai fechar as portas contra você e os condenados. Não entrará depois de você. Os deuses que estavam em paz adoravam Ra na terra. Sobre o lado esquerdo, o deus criador Atum foi retratado como um homem idoso, inclinando-se pesadamente em um graveto. 4 figuras, descritas como o inerte, estavam deitados prostrados a seus pés. Mais 20 foram mostrados atrás. Atum com as mãos amarradas nas costas. Os apóstatas de Ra. Sobre a terra, que empurram para o lado direito de invocar o mal. Contra aquele que está no ovo. 499. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Horus falou: as palavras do meu pai Ra são em Miat contra você. Eu sou o filho que vem de seu pai, eu sou o pai. Quem vem de seu filho? Você está acretado e amarrado, meu pai tem domínio sobre você. Suas más ações se voltaram contra você e sua destruição decretou antes da luz. Você que se comprometeu. Pecados, seus corpos corruptíveis devem ser cortados em pedaços, suas almas não terá existência, e você nunca verá Ra quando ele viagens na terra escondida. Saudar Ra, seus inimigos estão no lugar de destruição. Terceira hora, deuses do lago fervente. Enquanto a casca se aproximava para entrar neste portão, os deuses guardiões exclamou: deixe este gateway abrir antes do Hori. Zou, para ele que está no céu. Venha, ó viajante, que viaja em o Amimente, você deve iluminar a escuridão, você deve abrir o caminho para a luz nesta habitação oculta. O sol navegou por 12 deuses mumificados e as portas de seu santuário foram abertos para receber sua luz. Atrás. Esse santuário havia um grande lago de água fervente em que 12 outros deuses estavam submersos até a cintura. Na frente de todo Deus, havia uma grande orelha de trigo. Ra disse a eles: abra as portas para seu santuário que meu o brilho pode penetrar na escuridão em que você está. Eu encontrei você chorando e lamentando com seus santuários fechados, mas o ar deve estar respirado às suas narinas, vou conceder-lhe abundância. Fluindo. Os deuses responderam: salve, Ra, entra em nosso lago, seu grande Deus. Quem nunca falha? Nós os adoramos e nos alegramos quando você passa através de nossa região, quando o grande Deus passa por nosso lugar secreto. Quarta hora, deusas das horas. Quando a casca se aproximou do portão da quarta hora, o Fol. Palavras baixas foram faladas: abra a terra, force uma maneira através da terra e dissipar nossa escuridão. Salve Ra, venha até nós. 6 deusas das horas estavam em ambos os lados de uma encosta. 3 em terra e 3 na água. Os 2 grupos foram separados. 500. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete. Por uma serpente gigante com muitas bobinas, descritas como vomitando 12 cobras que serão devoradas por horas. Ra disse a eles: Hark, ó deusas das horas da noite. Céu. É seu dever comer os filhos da serpente, você deve. Destrua. Guie-me nessa região, pois eu criei você para me adorar. À esquerda do barco os Osíris mumificados, usando o coroa branca do sul, saiu de uma montanha. Ele ficou um santuário subterrâneo com uma cúpula abobadada e apenas sua cabeça estava visível acima do solo. Ele era Quentiamente o principal
Dos ocidentais. Uma deusa da chama na forma de um guarda-Uraeus. O santuário, por trás de Osíris havia 12 seguidores de Horus, o idosa, que trabalham em nome de seu pai Osíris, realizando cerimônias mágicas e restaurando-o para o coroa. Horus disse: meu coração vai até você, pai, você que é vingado contra aqueles que trabalharam contra você. Você é guiado por cerimônias mágicas, você tem domínio, Osíris, você tem governante. Navio, acima de tudo dos ocidentais, tudo é seu, governante do submundo, cujas formas são exaltadas no lugar oculto. Os espíritos abençoados adoram você e os mortos estão aterrorizados. Eu restaurei sua coroa para você. Quinta hora, os guardiões do tempo. Na quinta hora, Ra encontrou os guardiões do tempo. Ele acrescenta. Respondeu as seguintes palavras para eles: você, que detém a medida. Com um cordão na terra das almas abençoadas, pegue o cordão e desenhe-o com força, marque a passagem para os campos de Eru onde os deuses se sentam em seus tronos. Eles estão nos campos da paz. Os detentores do tempo responderam: viaje, um dos horizontes, para. Os deuses estão contentes com seus bens e os abençoados com seus campos. As 4 raças do homem foram representadas na quinta hora: egípcios, os moradores do deserto, os nubianos escuros e a feira. Líbios com pele. É Horus quem se dirigiu a eles: Madcalpru. Teçam para você, criaturas de Ra, que surgiram de o grande na cabeça do céu. Que haja respiração para o seu Nastras. Você é as lágrimas dos olhos do meu esplendor. 501. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Sexta hora, o julgamento de Osíris. Na sexta divisão, Osíris, o governante do submundo, sentou-se entronizado usando as coroas duplas do sul e norte. Segurando o cetro de realeza e o símbolo da vida, ele era sentado em um trono imponente em cima de uma plataforma com 9 etapas. Em cima da escada em frente ao Osíris sentado, era Barbudo. Deus que manteve um equilíbrio no qual as ações do rei falecido foram pesados contra uma pena. 16 Em segundo plano, um barco navegou longe de Osíris carregando um porco, o símbolo de Sete, afastado por um macaco com um graveto. O deus. No canto superior, figura de cabeça de chacal de Aníobis olhou, como os inimigos de Osíris foram subjugados sob a plataforma de seu trono. Osíris disse aos justos: você é a verdade da verdade. O Imiat de Imiat. Esteja em paz, você, quem habita em casa daquele cujas almas são sagradas. Viver no que você vive e tem domínio sobre as águas frias do seu lago. 12 figuras masculinas que cuidam de grandes orelhas de trigo. Aqueles que estão trabalhando nos campos do Duat. Disse aos Reapers: pegue suas foices e colhe seu grão para isso. É concedido a você, junte-se a mim no círculo do formas ocultas. Salve a você, ó Reapers. Os Reapers responderam: vamos. As plantas surgem no campo do Duat e deixam Ra brilhar no membros de Osíris. Quando você brilha, as plantas jovens nascem, o grande Deus, criador do ovo. Sétima hora, a grande serpente. No sétimo domínio vivia 12 deuses cujas mãos e braços estavam escondidos. Eles foram descritos como possuindo a esconderijo, segurar. Mistério. Ra disse a eles: receba minhas formas e abraça. Eu em seus mistérios. Você deve estar no HWT bem, o tem. PL of Ra, 17 onde meu corpo repousa. Seus mistérios são o mistério. Aies do Duat, cobre seus braços com eles. Eles responderam: vamos. Sua alma está no céu, à frente do horizonte, deixe seu shed. Ou entra no lugar escondido, deixe seu corpo ir para a terra. Realize e tome seu lugar com seu corpo no Duat. O corpo da serpente Apophis foi mantido acima do solo. Por 12 figuras. 12 cabeças humanas cresceram para fora do corpo de 502. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete e Apophis, o primeiro aparecendo de sua cabeça e o outro 11 de suas costas. Os números foram descritos como os adversários de seu mal duplo, cujo dever é tomar o demônio quando as cabeças saia dele. Ra disse: vire as costas, serpente, volte. Quando as cabeças aparecem de você, que você pereça. Acima deles, a figura vertical de um deus teve uma corda torcida ao redor do pescoço dele. As duas extremidades da corda foram mantidas por 12 estrela/homens. O texto diz: o inimigo de Ra sai do Duat. Aproveite a corda e amarre a boca da serpente. Deixe-o. Horas surgiram. Deixe a corda entrar na boca do ser. Penute e chegue ao lugar onde as horas nascem. O 12 Starman respondeu: a serpente está amarrada com a corda. O horas dos deuses são seus, ó Ra, dado à luz eterna. Descanse em seu corpo oculto. 18.
8ª hora, a derrota da serpente. A casca cruzou o caminho de Horus, representado como um envelhecimento. Homem encostado em uma equipe. Abaixo dele, havia 12 figuras com mãos amarradas nas costas. Eles eram os inimigos queimados de Osíris. Horus exclamou, que haja grilhões em seus braços, ó inimigos do meu pai, você que é hostil a Ra. Vara será invadido. Peças, suas almas devem ser destruídas e você não viverá porque do que você fez com meu pai Osíris, você colocou o mais dele. Teres pelas suas costas, você arrastou sua estátua de sua lugar secreto? A palavra de Osíris é em Miat contra você e minha palavra está em Miat contra você, você chegará ao fim. O fogo do serpente irá contra os inimigos de Osíris quando Horus decreta que será assim. Quem conhece palavras de poder contra a serpente não entrará em seu caminho ardente. 9ª hora, torres do Scailab. Na 9ª hora, Ra se dirigiu aos deuses, levante-se para Ra, você, Deus, venha a existir. Pegue o poder da luz, vocês deuses, meu poder da criação, receba as coroas do sul e norte. E puxe firmemente para a popa do meu barco. Surgir de meu. Saia depois de suas transformações, aparecem, depois do seu. 503. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. Transformações no céu, você, Puldarussas de formas, os caminhos do lugar escondido está aberto a você e os portais da terra se desenrolam. Ede para você, guiaremos suas asas para a montanha. Entrar em o Oriente e surja entre as coxas de sua mãe. 10ª hora, deuses que ascendem o céu. Na 10ª hora, Ra chegou ao Notre Deus do céu. O Deus a chamou para ele, abra seu rosto de Ra e afasta-se a escuridão de Anemente. Deixe-o dar luz pelo que ele definiu. Adiante, pela luz, venha, descendentes das alturas do céu. Entre em exposição, ó Ra. Todos os deuses e deusas faça a subida para Ra, eles entrar em seu próprio acordo na temporada quando Ra é nascido em Nod. Eles surgem em existir ao nascimento de Ra, aqueles que transportam o grande Deus para o horizonte a leste de paraíso. 11ª hora. A serpente em grilhões. Durante a 11ª hora, 9 deuses com facas à direita, mãos e cetro à esquerda, escoltaram a casca de Ra em sessão. Os 4 primeiros tiveram cabeças de chacal e as últimas tinham cabeças de homens barbudos. Os 9 deuses eram a empresa que matou Apophis. A serpente Apophis foi acretada por correntes para o chão. Os 9 deuses foram descritos como aqueles que tomam seus facas e hackear Apophis. Os grilhões do rebelde estão no mãos dos filhos de Horus que seguram suas correntes entre seus dedos. Enquanto as mãos ocultas abriram a porta para dar lugar a Ra, os deuses restantes se afastaram o Deus 7 deste portão do Duat. 8 deusas de estrelas que protegeram as horas e o Sobek de cabeça de crocodilo carregue o disco da Ra, fazendo caminho através do Duat e no auge do céu com sua imagem. Isso está em suas mãos. Eles de Irmã. Ra pode se entregar ao corpo de Noot. Quando os 2 braços de Noot abraça Ra, as estrelas absolutas reinos de louvor, eles brincam. Nei com ele até as alturas do céu ocupando seus lugares. No corpo de Noot. 504. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. O antigo submundo egípcio no túmulo de Sete e 12ª hora, o nascimento de Ra. Atrás do 12º portão, podemos ver o fim do Duato. O Butófides, um deus, estava prestes a ser submerso nas águas de meio-dia, o oceano primeval, e levado de lá para o céu em a forma de um disco empurrado por um escaravelho. O texto diz, Noot. Recebe Ra. Todos os textos religiosos foram dispostos na tumba em especialmente áreas designadas. Partes do submundo. Os eventos representados nas paredes foram reencenadas por membros da família real e sacerdotes. É quase certo que Ramesses II, filho de Sete e herdeiro do trono, desempenhou o papel de Horus. Ele está representado em uma das cenas de abrir a boca. Sacerdotes e sacerdotisas. Provavelmente tocou as outras partes. Os mitos foram reencenados como um jogo de paixão religiosa. Os ritos funerários garantiram a passagem de Sete através do submundo ao céu, cercado por textos sagrados e imagens vivas nas paredes de seu próprio templo de renascimento. O espírito de King viajou os mundos eternos em sua jornada atemporal. Epílogo: A tumba hoje. A coleção única de nova literatura do reino encontrada em A tumba de Sete foi ilustrada em um estilo que marcou a altura da arte de Ramesside. Um dos maiores túmulos do Vale de Os Reis, ainda oferece uma imagem rica e evocativa do antigo vida após a morte egípcia. É um monumento histórico inestimável também, como um tesouro da literatura antiga e da arte
Tragicamente, sua condição está se deteriorando constantemente. Túmulo de Sete. Foi fechado ao público há vários anos porque é inseguro. Para visitantes. Um teto em uma das salas dos fundos entrou em colapso e as câmaras adjacentes requerem suportes estruturais adicionais. Os relevos precisam de limpeza e conservação. No entanto, uma escala completa. O projeto de restauração ainda aguarda financiamento e ação. Se algo não é feito logo, pode ser tarde demais. Notas. 7 que eu governei de 1306 a 1290 a.C. Ele deu início a um período de grandes profissionais. Peritier foi sucedido por seu filho Ramesses, o Grande. 2 horas. Carteira em Análise de Service des Antiquités de V'Egypte, 6, 1903-4, 112. 505. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor. A revisão de Massachusetts. 13. Horna, a tumba do faraó 7 das Grebsetus L, fotos H. Burton, Zurique e Munique 1991, inglês em inglês e alemão. Quartos. Alguns textos e representações da tumba de Sete são discutidos por Horna dentro da estrutura de outra literatura religiosa no Vale do Res. Horizonte da Eternidade, Zurique e Munique 1982, e no Antigo. Livros Egípcios da Vida Após a Morte, Ítaca e Londres, 1999. 5 Akhenaten, originalmente Amenhotep IV, governado de 1353 a 1335 a.C. Ele fechou os templos antigos e aboliu a adoração politeísta do velho. Os deuses instituindo apenas a fé em um deus. O disco solar e Eiton. Dele. Políticas causaram uma brecha com o poderoso sacerdócio de Amun e resultaram em agitação política e social. 660100 BC. Os sacerdotes altos de Amun apropriados este royal priv. Elege por seus próprios sarcófagos e papírios enterros. 7ª. Piancoff, Deliton e Offre, Nova York, 1964, 50. Asterisco e Bid, 51. 9 Avançar para a Luz do Dia é o antigo título egípcio do S.O. chamado Livro dos Mortos. 10 Obra de versão completa também é encontrada no Templo de Ramesses II em Abydos. 1. Representações da caverna de Soquiar são sempre orientadas para o norte, como Ind. Catado em livros para artistas que trabalham na tumba. 12 Refletindo as 75 imagens de Ra que representavam todas as diferentes aspectos necessários para manter em Mi'at. Harmonia divina. Alguns dos 75 cenas de abrir a boca foram omitidas. 13 O texto encontrado na Pedra de Shabaka, agora no Museu Britânico. Parece se originar dos ensinamentos teológicos de Menfite da Poça Marna. Período. 14 A semelhança da forma do ápice de Aníubis e a constelação de Ursa Minor representado no teto foram observados e relacionados por De Weetz, um novo olhar sobre as figuras de constelação no diâmetro celestial. Graham, Jarcis Steve, 1997, 150. 15 textos frateiros do livro de Goethe foram incluídos pela primeira vez no SAR. Câmara de Cófago de Orenhab. 16 A pena é o símbolo de Emiat. Verdade ou harmonia divina. 17 A tradição do H.W. Iltbenban data do Antigo Reino. O primeiro W. Iskmel tem sido uma pedra H.W. Iltbenban que estava em uma grande alabastro pedestal, ainda in situ, dentro do Templo do Sol de Nusserra em Abusir, dinastia V. 18 No assunto de buracos negros mencionados nos livros do submundo. Veja Horna, buracos negros vistos de dentro, inferno no Antigo Egípcio. Pensamento, Diógenes 165, volume 42/1, primavera de 1994, 133156. 506. Este conteúdo baixado de 192.236.36.29 em SAB, 31 de agosto de 2013, 7 horas 46 minutos e 48 segundos. Todos usam sujeitos aos termos e condições da Justor.